Não tem sacrifício que possa substituir o sacrifício que já foi feito. E quando Isaac ia subindo, o seu pai lhe perguntou: pai, onde é que está o cordeiro que vai ser imolado, que vai ser sacrificado? Abraão virou para Isaac e disse: filho, não se preocupa, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão sabia que Deus não ia matar Isaac. Abraão foi confiando de que a essa altura do martelo, do machado, até chegar a cabeça ou pescoço de Isaac, Abraão sabia que o milagre ia acontecer. Eu quero dizer para ti nessa noite: se alguém pediu o teu Isaac, eu quero que tu saiba que Deus já deu o Isaac dele por nós. Sabe por que não ia matar o Isaac? Porque Isaac era o filho da promessa. E como haveria ser descendentes de Abraão se não houvesse Isaac, se Deus matasse Isaac? O sacrifício foi feito, igreja. Não tem Isaac que possa pagar o sacrifício que já foi feito por Jesus na cruz. E Deus deixou marcado essa aliança através da circuncisão naquela época lá. E Deus cumpre com a sua palavra, cumpre com a sua aliança. E chega um determinado momento que o povo está no Egito, está escravizado, está sofrendo, sendo oprimido. E Deus chama Moisés, a quem já tinha preparado para ser o libertador do povo de Deus. E Moisés foi lá e trouxe o povo de Deus para a terra prometida. Deus prometeu a Abraão a terra prometida. E trouxe Moisés para cumprir aquele papel de ser o libertador do povo de Deus. Deus colocou o seu povo no deserto para provar o que havia dentro do coração do povo de Deus, que se dizia povo de Deus. Assim como Deus tem provado hoje, porque hoje nós não estamos passando nada mais, nada menos do que eles passaram naqueles dias. Talvez o deserto de hoje esteja diferente, mas Deus tem colocado, Deus tem olhado para os nossos corações, para as nossas vidas, e Ele tem querido saber o que nós pensamos a respeito dele, o que nós queremos a respeito dele, e o que nós temos pensando em fazer a respeito da obra dele. E eu estava pensando que a gente sempre fala que o povo de Israel era murmurador, que o povo de Israel era pecador, que o povo de Israel se dobrava o joelho a qualquer coisa que aparecesse na frente. Eu sinto dizer que hoje nós não somos diferentes nem um pouquinho do que o povo de Israel. Porque naquela época Israel tinha que chegar em Moisés e dizer: Moisés, clama a Deus para que nós possamos tomar água. Hoje a gente vai na torneira e Deus já deu a graça de ter água na torneira. E a gente murmura. Moisés na época tinha que ser, o povo tinha que chegar em Moisés para dizer: Moisés, nós estamos com fome. Será que não seria melhor eu ter ficado lá na escravidão, no Egito, do que vir para cá? E cada vez que eu tiver de comer, eu tenho que te pedir o teu favor para que Deus venha nos abençoar. E com a igreja de Deus hoje, com a mãe de Jesus, eu creio que não seja diferente. Quantos de nós hoje estamos na casa de Deus e estamos murmurando, porque Deus não me abençoou nessa área? Será que não teria melhor não ter ficado no mundo, porque lá não tinha liberdade? Lá as coisas da carne me satisfaziam. Lá eu pecava e vinha outro e pecava comigo. Agora aqui eu não tenho sido abençoado, não acontece nada com a minha vida, e está sempre todo mundo me cobrando horário, dia de culto, dia de ensaio. E por que eu não estou exercendo meu ministério? Muitos de nós hoje olhamos para trás e lembramos do tempo que nós éramos escravos de Satanás, assim como no tempo que Israel é escravo do Egito, e Faraó é a figura de Satanás da nossa vida. Será que tem alguma diferença do povo de hoje? Eu estava pensando esses dias, desde que
que Deus começou a tirar o povo do Egito. Deus nunca mais descansou tentando colocar o povo, hoje nós, escolhidos também, no prumo. Tanto é, igreja, que nós estamos aqui hoje, pela misericórdia de Deus, e buscando. E se Ele não veio, é porque a Bíblia diz que Ele é longânimo. Ele dá tempo para que todo pecador venha a se arrepender. Aleluia. Mas Deus cumpriu a promessa através de Moisés. Ele tinha feito para Abraão. Mesmo com toda a desobediência, mesmo com toda a murmuração, mesmo que o povo se dobrou aquele bezerro que Arão levantou de ouro, Deus foi até o fim da promessa que Ele fez, mas não por causa da promessa simplesmente, mas por causa da aliança que Ele fez. Deus colocou o povo lá dentro como Ele tinha dito que ia fazer. Deus não olhou para murmurador, Deus não olhou nem para pecado, Deus não olhou nem para joelho que se dobrou para outro Deus, porque Ele tinha que cumprir com a sua palavra, embora nós não cumpramos com a nossa. Mas o que está em jogo não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, que está escrito nesse livro aqui. Aleluia! Aleluia! Deus fez uma aliança e cumpriu todas as alianças. Glória a Deus por isso. Porque se Deus olhasse para nós, se Deus olhasse para a nossa imperfeição, a misericórdia do Senhor é o motivo pela qual Ele não tem nos consumido. A misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós não fomos consumidos ainda. Mas lá naquele dia, naquele tempo do deserto, só passou aqueles que pela fé conseguiram chegar lá. Só passou aqueles que em meio à tempestade, em meio à prova, em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à fome, em meio quase fome, em meio sede, em meio quase sede, aqueles que perseveraram até o fim, passaram para o outro lado e Deus cumpriu a promessa. Deus não falhou. E eu quero te dizer para ti nessa noite, Deus tem uma aliança contigo. E eu quero dizer, quantos foram batizados nas águas aqui? Quase todos. Tu também tens uma aliança com Deus. Talvez tu tenha esquecido, talvez eu tenha esquecido da aliança que um dia nós fizemos. Mas assim como Deus até hoje não esqueceu da aliança que Ele fez com Noé desde aquele tempo, assim como Deus, nós sabemos da aliança hoje de Abraão para o seu povo de Israel, através da circuncisão. Deus tem uma aliança com a igreja de hoje. Deus tem uma aliança comigo e Deus tem uma aliança contigo. E Ele não esqueceu, Ele não desistiu, enquanto não chegar o dia de se cumprir o que Ele falou para mim e para ti. E aí que eu quero chegar. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que nós fôssemos salvos. A promessa para o povo de Israel era para uma terra que emanava leite e mel, que tinha tudo de bom. Aquilo lá era promessa para eles. Mas a promessa para nós, a aliança que Deus tem com a gente, é a promessa da glória. Não é a promessa que muita gente está pensando de benefício aqui, não. É na glória. Deus fez uma aliança com a igreja. Deus colocou Jesus Cristo na cruz. E Deus derramou o sangue de Jesus na cruz. É o sangue da aliança que Deus colocou pelas nossas vidas. Quando Deus colocou Jesus na cruz, Ele estava dizendo, essa é a minha aliança. Cada vez que nós agora ceiarmos aqui, nós vamos lembrar da morte de Jesus, porque foi uma aliança que Ele fez conosco. Agora, igreja, a aliança que nós temos com Deus, ela é tipificada, como diz o Júlio, no batismo. A aliança que Deus